Olá, um olhar sobre a sociedade massificada. Já na primeira metade do século passado, a questão preocupava o filósofo Ortega y Gasset. E sobre seus estudos se debruçou o professor Jefferson Assunção, nosso entrevistado de hoje, autor do livro Homem-Massa. Com uma visão menos trágica sobre a massificação, Ortega vislumbra um futuro onde a diversidade ganha destaque e respeito. Na Dica de Leituras, a gente analisa os romances A Lenda de João, O Assinalado, de Margarida Patriota, e Iluminata, de Luzilá Gonçalves Ferreira. O Leituras conversa agora com Jefferson Assunção. Jefferson, você está lançando O Homem-Massa, a filosofia de Ortega y Gasset e sua crítica à cultura massificada, que é uma coisa interessante, porque o Ortega, todo o pensamento dele, ele se desenvolve diante de um ambiente curioso, que é aquela primeira metade do século XX, que é um ambiente muito efervescente, mas um ambiente que sempre se via o homem como um resultado do tecnicismo que já se discutia, que já era muito florescido na época, né? Quer dizer, aí surge essa figura do homem-massa, né? Quer dizer, qual é essa figura do homem-massa dentro da obra do Gasset? Bom, o homem-massa é um conceito ou um personagem filosófico, né, recorrente na obra do Ortega. Ortega que, inclusive, quase nunca lê a si mesmo. Ele volta o tempo todo, né, a tratar desse tema. Ele está bastante preocupado exatamente nessa virada do século XIX para o século XX, os avanços técnicos, né, e o fenômeno do cheio. As cidades estão cheias, né, tudo está lotado. E, segundo ele, esses avanços técnicos todos, eles também engendram, né, um tipo de homem, que ele chama de homem-massa, e esse homem-massa, que é a grande crítica que o Ortega vai fazer a esse sujeito, ele, com o conforto gerado pela técnica, ele ocupa em desocupar-se, né? Essa é a ocupação dele, né? A ocupação dele é desresponsabilizar-se de fazer a si próprio. E essa desresponsabilização, ela vem exatamente, né, no sentido de buscar os benefícios, né, da cultura, mas não trabalhar para, né, fazer com que tenhamos aqui é uma categoria central, inclusive em Ortega, que é a categoria de esforço, né, de maneira que tenha assim, uma relação com a cultura autônoma e, né, levada por esse tipo de relação, né, com os bens e serviços culturais, né, quer dizer, a partir do esforço, mas não, ele, ao contrário, né, Ortega vai dizer que é mais ou menos, o homem-massa é um bárbaro que ascendeu pelo alçapão da história e que vive na cultura como em estado de natureza. Ou seja, ele ele é um extrativista. Ele consome o que está dado, né? Aperta um interruptor, a luz acende, mas ele não sabe o que fez aquilo acender e não tem um amor por aquilo que fez aquilo acender. Esse é o grande problema que Ortega vê no homem-massa do início do século XX. E é muito interessante porque não é uma categoria sociológica, né? Ela é filosófica. Pois é, mas o Ortega ele tinha essa coisa, né? Essa visão, era uma visão extremamente filosófica, quer dizer, a sua Sim. base mesmo de pensamento filosófico, mas, por outro lado, ele vinha de uma certa estirpe filosófica que tinha uma preocupação profunda com a formulação do texto também, né? Sim. Quer dizer, há um tanto de literatura nos seus textos, né? O tempo todo. Ortega, na verdade, no meu entendimento, ele trabalha numa intersecção entre filosofia e sociologia, chamada sociologia filosófica, né? Literatura, porque é metáfora o tempo todo, né? Ele realmente escreve com muita carne, com muito sabor, tudo tem muito conteúdo e é um texto muito vivo, né? Também o jornalismo, porque a coisa da comunicação para ele é extremamente importante. Ele escreveu nos jornais, ele escreveu para o homem do seu tempo, então ele, inclusive, era avesso a uma própria linguagem da filosofia. Ele achava que a linguagem da filosofia
com a sua, né, expectativa de permanência e de falar para tudo, né, enfim, para todos e sobre tudo, etc. Então, esse era um tipo de linguagem muito pouco interessante para Ortega. Então, a filosofia dele, de fato, tem muito a ver com literatura, tem muito a ver com sociologia, muito a ver com jornalismo. Ele está no meio disso tudo, né? Eu acho muito interessante, por exemplo, tem uma frase de um toureiro da época do Ortega, chamado Domingo Ortega, que ele diz uma coisa interessante sobre o texto do Ortega, né? Desde que eu comecei a ler Dom Ortega, passei, inclusive, a torear melhor. Quer dizer, ele gerava um impacto estético no leitor, né? Isso é muito interessante na filosofia, na forma de expressão, na forma de exposição da literatura, da filosofia do Ortega, que era muito de literatura. Inclusive, ele sintetizava muito bem em frases muito bonitas, e isso também gerava um efeito espetacular, né, nos seus textos, né? E lá pelas tantas ele faz, né, todo um pensamento muito complexo, digamos, pré-existencialista, né? Mas ele vai dizer a clareza é a cortesia do filósofo. Quer dizer, a maneira de expressar isso não é como um Heidegger, né? Ou não é, enfim, ele usa a metáfora, usa toda, mas, né, usa o conceito, mas essa forma de exposição no jornal cobrou uma clareza o tempo todo. E ele via nisso também um papel que aí começa a questão um pouco, talvez incômoda de um pensamento político do Ortega, que é a tensão minoria e massa. Ele acha, então, que a partir das minorias, nos jornais e na educação, se poderia reinvertebrar essa sociedade massificada, que ele chamava de a rebelião das massas, né? E nessa rebelião das massas, então, haveria um sentido no intelectual e no pedagogo social que faria, então, essa reinvertebração a partir do momento que, enfim, passasse a falar com esse homem-massa a partir dessas categorias vitais e a partir do que ele chamava de razão vital. Tá? Agora, o Ortega ele tem uma coisa curiosa, porque, de certa forma, embora ele tenha um pensamento muito atual, ele ficou meio que esquecido, ou pouco, se prestou pouco atenção a partir dos anos 60, né? Pouca atenção se deu a ele, né? Parecia, quando se falava do Ortega, parecia que estava se falando de uma coisa muito antiga, né? Por que se deu isso? Como é esse fenômeno dentro do... Olha, tem alguns, enfim, orteguianos que talvez exagerem a coisa, mas dizem que certos países emprestam seu prestígio a outros filósofos, talvez nem tão interessantes, e a Espanha tirou um prestígio, né, que Ortega deveria ter, em função de um certo preconceito em relação a onde se filosofa. Então, bom, no centro da Europa, né, na França, na Inglaterra, na Alemanha, onde, enfim, a produção intelectual exerceu um maior fascínio, um maior interesse, e na Espanha, na Itália ou em outros lugares, inclusive no Brasil, teria esses lugares teriam emprestado, né, uma aura não de rigor, por exemplo, né, em termos, enfim, mais acadêmicos. Tanto que a academia ignora totalmente Ortega. Quando começa a se desenvolver a filosofia acadêmica no Brasil, os interesses vão se orientam principalmente para a Alemanha, Inglaterra, França, né? O que é, enfim, normal, natural também, porque tem muita força, enfim, muito poder de reprodução das suas ideias também, né? Mas Ortega, ele, né, também se recusou a morar num grande centro desses que emprestassem um prestígio intelectual. Ele estudou na Alemanha, teve 3 vezes na Alemanha estudando durante a sua juventude, etc., mas dizia que ele era um responsável pela circunstância dele, a circunstância Espanha. Né? Eu sou eu e minha circunstância. Né? A quixotesca frase dele, que é muito bonita, que diz que o eu é uma co-implicação, né? Eu-circunstância, que esse indivíduo tem, ao mesmo tempo, né, uma responsabilidade com a sua circunstância. Inclusive, ele diz, o complemento da frase é: e se não salva ela, não salva a mim. Pois é. Né? Se não salva a circunstância.
Portanto, esse filosofar dele está dentro de um tempo, de um espaço, né, de um lugar específico, na Espanha que ele está pensando, o tema de nosso tempo, né, ele está pensando exatamente o problema Espanha, né, achando que a Espanha está invertebrada, ele chama de Espanha invertebrada. Né. São todas metáforas muito bonitas que ele usa o tempo todo para... Né. E no caso do homem-massa, mais do que uma metáfora, é um insulto, que é uma outra forma de exposição também da filosofia dele, que ele realmente é muito sanguíneo na forma de fazer, né, enfim, de fazer sua fala pública. Né? Agora é interessante, porque essa questão do homem-massa, ele vem muito à tona, também ali a partir dos anos 60, né, com a coisa da cultura de massa, sim, com a massificação desse debate. Mas mesmo assim, quer dizer, o Ortega acabou não sendo discutido nesse período, né? Ele acabou sendo um pouco que, digamos assim, descuidado nesse período. Quer dizer, bom, ele morre ali em 55, salvo engano, 55 exato, mesmo, né? Quer dizer, logo em seguida vem toda essa discussão. Ele é negligenciado nessa discussão. Uhum. Agora, dentro desse panorama, quais são as contribuições que ele poderia trazer para uma discussão mais ativa dessa cultura de massa que, bom, enfim, floresce ali a partir dos anos 60 do século passado? Exato. Eu acho que tem partes do pensamento do Ortega absolutamente atuais, ou talvez mais atuais hoje, do que no início, né, enfim, em que ele começou a pensar sobre o tema, né, do homem-massa. Eu acho assim que, né, o diagnóstico que ele faz do homem-massa, não a partir, né, de categorias sociológicas, mas sim de categorias filosóficas, ou seja, né, segundo ele, mesmo, né, o sujeito da elite pode ser tão homem-massa, né, quanto qualquer outro, e que não é uma questão de classe social, e sim da forma como tu te relaciona com o conhecimento, com a cultura, e como tu coloca em ti a responsabilidade de fazer a ti mesmo, né? Ele diz, né, a vida nos é dada, mas não é dada pronta. E eu tenho a responsabilidade de fazê-la o tempo todo. E fazer o tempo todo é um esforço natatório de se manter flutuando num mar de absurdo. Né? Ou seja, esse esforço eu tenho que fazer eu. Eu não posso jogar para os outros. Isso continua sendo feito hoje, ou é feito hoje da mesma maneira, ou talvez mais, essa desocupação, né? Colocar para outros a responsabilidade de fazer a sua própria visão de mundo, por exemplo. Então, o diagnóstico dele em relação à tecnologia, eu acho aplicável hoje à tecnologia atual, porque também a tecnologia hoje pode ser impulsionadora disso que Ortega chamava de ensimesmamento e alteração. Dizia que havia uma tendência do homem-massa de viver para fora e não interiorizar-se, ou seja, não buscar em si próprio os mapas para enxergar o mundo, né? Ou, enfim, mapas metafísicos. Buscava mapas heterônimos, mapas feitos por outros, mas não por si próprio. Né? Agora, não tem escapatória. Ela é uma resposta sempre insuficiente para uma alma inquieta, para uma pessoa inquieta. E Ortega, quixotescamente, xingava, colocava de maneira muito forte. Eu acho que esse insulto foi se perdendo. De uma certa maneira, o século XX foi passando de apocalíptico para integrado em relação a teoria isso. Do eco. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção e na leitura do seu livro me despertou muito é isso, porque o Ortega, ele acaba dizendo, olha, a questão do homem-massa quer dizer, esse homem pode estar em todos os lugares e tal. Sim. É indiferente aos instrumentos culturais que você tem, e está mais ligado à utilização desses instrumentos que você tem. Quer dizer, a elite pensante da segunda metade do século XX, ela não se identificava como massiva. Ela não se sentia, quer dizer, ele se sentia uma massa pensante. Sim. E por isso estava, digamos assim, fora do ciclo
massificado, quer dizer, ele não era um homem massa, ele não se sentia... Sim. Talvez aí não esteja uma certa, quer dizer, por Ortega tocar nessa ferida acabou sendo afastado dessa elite pensante. Talvez, não sei se... Pode até ser, até porque ele considerava o intelectual do século XX muito homem-massa em função de ser um bárbaro especialista, né? O diagnóstico do bárbaro especialista que é... O especialista é o cara que sabe fazer uma operação cirúrgica altamente complexa, mas balbucia sobre como funciona a sociedade, né? O especialista num determinado campo que, à medida que afunila o seu conhecimento sobre aquilo, mas que sobre o restante, e aí diz ele, a ação direta desse homem-massa, junto desse especialismo, gera a barbárie do especialismo, porque ele intervém violentamente em tudo, porque ele acaba tendo poder de intervir com muita força, né, nos debates públicos e na ideia de sociedade, a partir desse balbucio do bárbaro, né? E então a universidade, por exemplo, tem um livro muito conhecido que é Missão da Universidade, também dos anos 30, em que ele fazia o diagnóstico da universidade exatamente como um lugar que estava formando bárbaros especialistas, né? E que havia necessidade de religar saberes. É muito Edgar Morin também, é muito ultramoderno, complexo, né? Quer dizer, ele já está fazendo a crítica à pós-modernidade, não está aceitando, né, a pós-modernidade como um caminho único também, e está tentando fazer uma saída disso. É um pouco da geração dele também. Eles estavam incomodados com a crítica nietzschiana, que foi muito forte, muito importante, né? Mas que instaurava, né, um certo... um deserto, né? É um deserto pelo qual todos temos que atravessar, mas sem parar no meio, porque se queima também. Então, de uma certa maneira, o intelectual... enfim, talvez, né, tenha essa relação entre esse diagnóstico do Ortega sobre o intelectual. Ele não se mira neste espelho. Agora, esse conceito dele, que é muito curioso, né, desse bárbaro, né, acaba sobrevivendo hoje, né? Quer dizer, você fez um estudo sobre, quer dizer, como esse homem-massa hoje estaria agindo, sim, digamos assim, diante das novas tecnologias, né? Quer dizer, é possível identificar essa figura hoje diante desses mecanismos tecnológicos de comunicação, sim, que a gente tem hoje? Olha, eu acho assim, para a gente ser um pouco esquemático, né? Pré-industrial, industrial, pós-industrial, embora nós estejamos numa sociedade que seja as três coisas ao mesmo tempo. Então nós temos, né, ao mesmo tempo, sujeito no carro de boi ainda, né, e tem o pessoal trabalhando colaborativamente na internet, etc., pós-industrial, fazendo todo um uso super progressista da internet e, né, com um potencial desmassificador enorme, e continua tendo um ambiente massivo industrial ainda muito potente, claro. O que acontece é que mesmo, né, o industrial também está tendo um impacto das tecnologias. Então, hoje nós temos, por exemplo, enfim, são vários nichos de mercados, né, até porque a forma de produção hoje já não necessita de tanta escala, você pode fazer em menos, mas você pode fazer homens-massa customizados, né? Por exemplo, um refrigerante pode colocar o nome de uma pessoa e gerar a ideia de que, enfim, há uma autonomia maior e não uma repetição de padrões de consumo ou até aprofundamento desses padrões de consumo heterônomos e não autônomos. Portanto, tu ainda tem um homem-massa ou tem um homem-massa customizado, né, com cabelos, com roupas, enfim, com comportamentos aparentemente autônomos, mas com ainda uma carga de heteronomia gigantesca. Eu acho que Ortega faria um diagnóstico desses hoje em relação a esse homem-massa customizado. Mas, ao mesmo tempo, com esse ambiente também pós-massivo, né, em que nós temos aí, por exemplo, várias bibliotecas com hoje computadores, enfim, de última, né, enfim, geração, muito, muito bons, com acesso à internet, banda larga, mas para uma utilização
se não massificada, semi-massificada, né? Ou reproduzindo padrões, né, mercantilizados para dentro da internet. Mas nós temos também uma crescente utilização, né, não mercantilizada desses meios pós-massivos. E isso é o que mais me interessa hoje. Cultura digital e desmassificação. Porque cultura digital é outra coisa. A cultura digital não é a utilização como consumidor do ambiente da internet. Hoje nós estamos ainda com essa carga muito forte, né, desse uso como se fosse na frente da televisão. O YouTube como se fosse a televisão, o Facebook como se fosse uma televisão, etc. Mas tem, por outro lado, a potencialidade, né, de gerar uma cultura ponto a ponto, de pessoas que, enfim, vão fazendo uma produção e distribuição completamente à margem dessa hierarquização né, da indústria tradicional. Isso está sendo muito importante para o Brasil, que está fazendo um uso progressista da internet. Tem muito uso progressista da internet, as periferias estão se expressando, o interior do Brasil está se expressando, a diversidade cultural brasileira está ganhando muito com a utilização da internet desde um ponto de vista cultural, né? Porque mesmo um livro pode ser instrumento, né, de heteronomia e não de autonomia, né? Pode ser como, não é o meio, né? Nesse caso, nós temos nós temos que ter uma cultura da leitura, uma leitura cultural que ultrapasse o funcional para que realmente tenhamos, né, inclusive, esse elemento estético, esse elemento ampliador dos repertórios, que é o que gera, no meu entendimento, uma ideia de leitura cultural. Eu costumo dizer que a cultura digital é o F5, né, a atualização, como dizem os hackers, mas é a atualização da história da leitura. Cultura digital hoje, né, se lida exatamente nessa continuidade em relação a como nós fazemos esse conjunto de memória né, essa tecnologia hoje, ela nos possibilita que tenhamos uma atualização e aí também muito potente do ponto de vista né, de colaboração e de ampliação. Você chegaria até alguns novos teóricos desses novos meios, eles chegam numa visão até um pouco otimista, dizem, olha, essa cultura hoje está dizendo o seguinte, bom, para guardar eu tenho o computador, eu não preciso mais guardar na minha memória. Sim. Então eu deixo a minha memória, eu dou à minha memória a capacidade da criação. Parece Funes o memorioso, né? do Borges, exatamente essa figura que tem uma memória tão plena que não excesso não consegue criar, tem um excesso de memória, né? Então a gente tem que também ver exatamente por esse sentido. Hoje a internet para mim é muito borgiana, né? Porque essa biblioteca de Babel, esse livro infinito, né? E também é essa memória total, né? Que pode nos consumir enquanto né? Da mesma forma que o Funes, né? Ou nos liberar para agir, né? Para ser mais autônomos, né? Isso depende muito do uso exatamente autônomo ou heterônomo desse material. Você é orteguiano otimista? Não, eu sou otimista, Ortega não era otimista. Eu acho que tem uma diferença porque Ortega, de uma certa maneira, talvez eu tenha mais boa fé em relação à possibilidade da desmassificação. Essa é uma questão... aliás, para terminar com Borges, o nosso dever é a esperança. Tá ótimo. Jefferson, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Muito obrigado. Um poeta negro tentando ser reconhecido por seu talento numa sociedade racista. Este drama foi vivido por Cruz e Souza, hoje celebrado e incensado como o pai do simbolismo brasileiro. Uma vida marcada por lutas, tragédias e resistências, certamente é um ótimo material para a ficção. E a escritora Margarida Patriota enfrenta o desafio em seu novo romance, A Lenda de João, o Assinalado, lançado pela Top Books. Entrelaçando a narrativa com citações da obra de Cruz e Souza, Margarida a recheia com o clima intencionalmente mórbido
da vida e da poética do bardo. Além da cor da pele, pesava sobre os ombros do poeta a pobreza e outras dores, como a insanidade mental de sua mulher. Tudo ele enfrentava com resignação e determinação. Parecia não ter limites para a crença de que tinha poderes de sobra para vencer, e venceu ao ser reconhecido e louvado pelos pósteros. O texto de Margarida Patriota se faz desse mesmo barro. É ao mesmo tempo lírico e mórbido, pois somente assim pode ser contada esta vida. Dosando habilmente ficção e história, Margarida narra um belo caso de crença nas próprias forças. O Signo da Resistência também cerca um outro romance. Mas agora o que está em jogo é a vida de uma mulher iluminada dentro de uma sociedade machista. Iluminata, a protagonista homônima do novo romance de Luzilar Gonçalves Ferreira, lançado pela Fundação de Cultura Cidade do Recife. A personagem é uma mulher bela, sensível, culta e inteligente, cercada por pessoas que teimam em desprezar seus talentos. Luzilar também trabalha com a dualidade e os contrastes da história e da ficção. O Recife do século XIX que ela nos mostra está marcado por grandes vultos históricos, como o poeta Maciel Monteiro e o padre Carapuceiro. No entanto, o que importa mesmo é a vida de Iluminata, essa mulher forte, mas aparentemente frágil, ao dizer da sua paixão pela música, pela poesia, por flores. Sua força, entretanto, se revela na coragem de amar aos homens que deseja e enfrentar todos os preconceitos que tentam tolher seu caminho. Uma bela vida inventada, uma excelente ficção contada com requintes de poesia e beleza. A poesia que se derrama em prosa, a lenda de João, o assinalado, de Margarida Patriota, e Iluminata, de Luzilar Gonçalves Ferreira. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.